Meus irmãos, nós somos o povo da palavra. E por que somos o povo da palavra? Porque nós cremos que a palavra de Deus é geradora de vida. Nós cremos que no princípio disse Deus, haja e houve. Nós cremos que a palavra de Deus é poderosa para gerar vida onde não há vida. Nós cremos que a palavra de Cristo é poderosa para ressuscitar quem estava morto. É o Senhor Jesus que diz a Lázaro, em uma só palavra, ele diz, vem para fora. E aquele que antes estava morto, vive. E por que aquele que antes estava morto vive? Porque aquele que estava morto ouvia a palavra de Cristo. É diante dessa palavra que nós estamos agora, irmãos. Nós ouviremos as palavras do Cristo. Nós ouviremos as palavras daquele que diz para o morto venha, vive, e o morto vive. Nós estamos diante dela. Quero convidar você a abrir sua Bíblia em Marcos, capítulo 7. Nós vamos continuar a nossa exposição de Marcos. Nós temos exposto todo o Evangelho de Marcos. E hoje, o texto que vamos considerar é o texto de Marcos, capítulo 7, do verso 1 até o verso 23. Vou esperar você achar. Nós vamos pedir a ajuda do Espírito Santo de Deus para que essa palavra de fato gere vida em nossos corações. Marcos, capítulo 7, verso 1. Você pode acompanhar também na ordem de culto aí, página 3 da ordem de culto, começo da nossa exposição. Evangelho de Marcos, capítulo 7, verso 1. Todos acharam? Vamos mais uma vez a Deus em oração? Deus bendito, Pai, Filho e Espírito Santo, nós bendizemos o Teu nome. Nós dizemos que o Senhor é grande, porque não há ninguém como o Senhor. Como nós acabamos de cantar, o Senhor é o resplendor da glória do Pai. Nós adoramos o Teu nome, Deus Trino, Santo, puro e verdadeiro. Nós estamos diante da Tua palavra, Senhor. Nós pedimos que a Tua palavra gere vida em nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor de forma tão compassiva veio até nós. E o Senhor continua vindo até nós. Em meio às nossas rotinas cheias, em meio a tantos afazeres, o Senhor vem até o seu povo por meio da palavra. Por isso nós clamamos mais uma vez. Fale conosco, Senhor. Gere vida para aquele que está morto. Dê esperança para aquele que está desesperado. Venha nos consolar, nos confortar, porque nós precisamos de Ti. Quão maravilhoso é para nós, Senhor, começar a semana junto com o povo do Senhor, adorando o Teu nome e ouvindo a Tua palavra. Nos abençoe por meio da palavra, da pregação da palavra, que eu possa ser fiel, que meus irmãos possam receber ela com fé, que ela venha transformar as nossas vidas para a Tua glória e para a nossa alegria. Esse é o nosso desejo, Senhor. Essa é a nossa oração. Em nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Meus irmãos, nós vamos considerar hoje Marcos, do capítulo 7, do verso 1 até o verso 23. E a nossa exposição está dividida em 3 partes. A primeira parte é o cenário. E a gente vai entender o cenário de como acontecem as coisas que nós vamos ver. E está do verso 1 ao verso 4. Tem um cenário ali e uma nota explicativa. Porque Marcos, ele escreve a um público gentil. É um público que não era judeu. Então, quando Marcos tem que explicar alguma coisa que é particular do povo de Israel, ele explica. Então, nós temos aí a primeira parte, é uma nota explicativa e um cenário inicial. Depois nós temos 2 partes. A primeira parte, nós vamos ver o Senhor Jesus se opondo ao legalismo dos fariseus. Não precisa de assustar se você não sabe o que é legalismo nem fariseu. A gente vai considerar isso hoje. Mas a primeira parte, o Senhor Jesus confronta o legalismo dos fariseus. E na segunda parte, que é do verso 14 ao 23, encerrando a nossa perícope de hoje, ele vai confrontar o relativismo das pessoas. Então, Senhor Jesus, nós temos um cenário,
E depois desse cenário, nós temos o Senhor Jesus confrontando duas coisas. São dois opostos, são dois extremos. O Senhor Jesus vai confrontar o legalismo por um lado. Só que quando nós começamos a ficar felizes, poxa, não somos legalistas, que bom. Aí o Senhor Jesus confronta o relativismo. E o que nós vamos aprender hoje, o que a mensagem nos ensina, é que o Evangelho se opõe tanto ao legalismo quanto ao relativismo. E essa é uma mensagem para você, sabe por quê? Porque em alguma medida nós gostamos desses extremos. Você gosta deles. Em algum momento, quando você quer obedecer a Deus, então você se apega às regras e com facilidade o seu coração pode levar você a ser um legalista e colocar regra onde nem o Senhor Jesus colocou. Só que por outro lado, se você começa a identificar o problema do legalismo, a sua tendência natural é relativizar a verdade de Deus. E o que o Senhor Jesus está confrontando é as duas coisas. E o que nós vamos aprender hoje é que o Evangelho não é nem legalista, nem relativista. O Evangelho é superior a todas essas coisas. Nós somos convocados, meus irmãos, a fixar os nossos olhos no Evangelho, nem no legalismo dos fariseus, nem na religiosidade, nem na libertinagem daqueles que não conhecem a Deus. O Evangelho vai se opor às duas coisas. Então eu quero começar provocando um pouquinho antes de ler, antes de começar a ler o texto. A minha introdução, vou provocar com esse livro aqui. O que Jesus beberia? Um estudo cheio do Espírito Santo. Joel McDormand. Esse livro é maravilhoso. E qual que é a tese desse livro? A tese, o que o autor vai defender no livro inteiro? O que ele quer provar para a gente? Ele quer provar o seguinte, aplicando de forma específica a bebida. Mas o que Jesus beberia, chama o livro. Mas ele quer mostrar o seguinte, que o beberrão, ele peca tanto quanto o proibicionista. Porque enquanto o beberrão tenta a Deus, o proibicionista quer ser Deus. Vocês entenderam? A tese dele é que o beberrão, ele peca tanto quanto o proibicionista. Porque o beberrão, ele se entrega à bebida. Ele se esquece de Deus. Ele tenta Deus. Porque ele se apega a uma coisa da criação e aquilo para ele é o Deus dele. Ele se entrega à bebida. Então ele tenta Deus. E ele desonra Deus. Então ele seria, talvez, trazendo para os nossos termos aqui, ele seria o relativista. Só que tem outro pecado. E que muitas vezes é o nosso pecado. O pecado da igreja. E qual é o pecado? É do proibicionista. Porque enquanto o beberrão bebe e tenta Deus, o proibicionista, ele peca, porque ele quer ser Deus. Ele quer botar uma regra, onde Deus não botou regra. Ele quer ser o legislador. Ele quer legislar. Ele quer, tá tudo bem, a escritura não ensina isso, mas eu acho melhor, e eu acho, e ele é cheio das regras, e ele é cheio das vontades, e ele quer cercear a liberdade das pessoas, e ele quer, porque você tem todo o direito. Vamos lá, eu não estou falando aqui do abstêmio, tá? O abstêmio é diferente do proibicionista. O que é o abstêmio? Eu sou quase um abstêmio. Eu não gosto de bebida, eu não gosto, tá? Eu não gosto, tá? Eu não bebo. Talvez eu bebo para acompanhar alguém, né? Tá. De vez em quando. Muito raro. Mas, então tá, uma coisa é a pessoa, e ela pode ter, e há liberdade para o cristão se abstêmio. Ele fala, a bebida causa destruição, a bebida causa mortes, eu já vi muitas famílias destruídas por conta da bebida, eu não quero beber. Ele está no direito dele, ele pode se abster. Eu não estou falando contra aquele que se abstém de bebidas alcoólicas, eu estou falando aquele que proíbe e que diz que não se pode beber. Porque ele está botando uma lei que nem o próprio Deus colocou. E ele quer ser Deus. Ele quer legislar. E esse é o problema, meus irmãos. E nós vamos ver que o Senhor Jesus está batendo nesses dois extremos aqui. E o maravilhoso da gente expor o texto é porque, expor todo o Evangelho de Marcos, é que não sou eu que determino os temas, né? É a própria Escritura. Então quero que você acompanhe comigo a leitura, para a gente entender o cenário, entender tudo o que está acontecendo aí. A leitura, primeiro, de Marcos, capítulo 7, do verso 1 ao verso 4. A gente vai entender qual é o cenário, o que está acontecendo, quais são os personagens. E uma vez que você entender os personagens, qual é o cenário, e aí você vai poder compreender o que o Senhor Jesus está fazendo.
Então, preciso da sua atenção para que você entenda claramente qual é o contexto onde que esses ensinos se deram. Vamos lá. Marcos, capítulo 7, verso 1 a 4. Diz assim a palavra de Deus, ouça com atenção e com fé. Os fariseus e alguns dos mestres da lei, vindos de Jerusalém, reuniram-se a Jesus e viram alguns dos seus discípulos comerem com mãos impuras. Isto é, por lavar. Agora a nota explicativa. Os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar as mãos cerimonialmente, apegando-se assim à tradição dos líderes religiosos. Quando chegam da rua, não comem sem antes se lavarem e observam muitas outras tradições, tais como de lavar copos, jarros, vasilhas e metal. Meus irmãos, o que nós temos aí? Nós temos, o primeiro verso diz o seguinte: os fariseus e alguns dos mestres da lei vindo de Jerusalém. Por que vindo de Jerusalém? O Senhor Jesus ele tinha grande parte do seu ministério em Cafarnaum, ou na Galileia, que é o norte da Palestina. E o centro religioso ficava em Jerusalém. E Jesus ensinando e curando muitas pessoas, nós vemos isso exatamente no final do capítulo 6 de Marcos, nós expomos semana passada. A gente vê que o Senhor Jesus ia curando muitas pessoas, ensinando acerca do reino de Deus, e grandes multidões afluíam até o Senhor Jesus. Nós lemos em diversos momentos do Evangelho até aqui, que muitas vezes o Senhor Jesus não tinha tempo para comer, de tantas pessoas que vinham até o Senhor Jesus. Nós vemos, acho que na semana passada mesmo, como que o nosso Salvador é gracioso. Porque o Salvador, depois de enviar os discípulos para uma missão, os discípulos voltam. Quando os discípulos voltam, o Senhor Jesus se compadece deles, cansados. Aí o Senhor Jesus diz, aqui, vamos lá para o deserto para a gente descansar. Jesus fala isso. Então eles montam no barquinho e vão para o deserto para quê? Descansar. O Senhor Jesus queria descansar e o descanso é legítimo. O Senhor Jesus queria descansar com seus discípulos. Só que quando chega lá, nós temos uma multidão de novo. Eles vão descansar. Gente, vamos descansar da multidão. Pega o barquinho, vai para o deserto. Quando chega no deserto, o que tem? Uma multidão esperando. E aí nós vimos a diferença do coração do Senhor Jesus e do coração dos discípulos. Porque os discípulos disseram assim, despede esse povo, Jesus. A gente vai gastar tanto dinheiro com esse povo, 200 denários. Despede esse povo, manda esse povo embora. Esse povo incomoda a gente quer descansar, a gente vai descansar, a gente vai para o deserto e esse povo está aqui. Esse é o coração dos discípulos. Mas o coração de Jesus é outro. Nós vemos que o coração dos discípulos e o coração de Cristo bate no descompasso. Isso deve causar temor para a gente, irmãos. Será que o nosso coração está batendo no mesmo compasso do coração do nosso Cristo? Porque o nosso Cristo, buscando descanso, indo até o descanso, chegando no deserto, o que acontece? Ele se compadece, porque aquele povo são como ovelhas que não tem pastor. Ele começa a cuidar delas, ele multiplica pão, ele ensina. Ele ensina, até ficar tarde. Quando fica tarde, ele multiplica pão, alimenta o povo. Os discípulos vão embora. Ele despede o povo e ele vai orar. Ele entrega o descanso dele, ele está cansado. Ele coloca esse cansaço nas mãos do Pai. Ele vai orar. Então a gente viu esse descompasso. Mas os discípulos não tinham tempo para comer. E muitas vezes os fariseus iam testar Jesus. Eles queriam descobrir alguma coisa sobre Jesus. Só que não tem como pegar Jesus. E a gente viu isso no capítulo 3 de Marcos. Porque o que acontece no capítulo 3 de Marcos? O Senhor Jesus está na sinagoga. E parece que o Senhor Jesus não pode ver um sábado. Porque quando ele vê um sábado, ele bagunça o negócio. Né? Então eles estavam lá numa sinagoga e tinha um homem com a mão atrofiada. E o homem estava lá. E os fariseus estavam lá. Foi a última vez que os fariseus foram. Porque o que acontece? O que está acontecendo em Marcos? Os fariseus saem de Jerusalém. Eles vão lá. Vamos ver esse Galileu aí. Eles vão lá, eles tentam destruir o Galileu, só que o Galileu com sabedoria desarma eles, eles voltam para casa com o rabinho entre as pernas. Eles chegam lá em Jerusalém e eles ficam pensando, como que a gente pode pegar esse Galileu? O que esse Galileu está fazendo? Como que a gente pode destruir esse Galileu? E eles então, tem uma ideia, já sei, vamos lá. Eles sobem de novo, fazem o caminho todo, chega na Galileia, chega em Cafarnaum, o Senhor Jesus, com toda, Jesus, eu já sei. É lícito pagar tributo a César? E aí, Jesus? Quero ver você sair. Porque se você fala que tem que pagar tributo, a gente vai falar que você está trabalhando para o imperador de Roma. Se você fala que não tem, a gente fala que você é um revolucionário. E aí, Jesus? E aí, Jesus? Te peguei, a gente treinou lá no Sinédrio, a gente chegou aqui, na roda dos escarnecedores,
E a gente chegou aqui, a gente vai acabar com você, Jesus. De quem que é essa imagem? Com uma pergunta, Jesus acaba com eles. Eles voltam com o rabo entre as pernas. E é isso que está acontecendo aqui. Porque se você se lembrar do que estava acontecendo no sábado, o homem com a mão atrofiada e eles pensando. E Marcos capítulo 3 diz isso. Eles ficavam observando Jesus para ver o que Jesus ia fazer. Eles observavam. Olha aí, na ordem de culto, eu coloquei esse texto. Está lá na página 4 da ordem de culto. Marcos 3, 1 a 6. Eu só destaquei algumas partes aí. Mas olha se não é verdade isso que eu estou falando. Marcos está aí na ordem de culto. Olha, alguns deles estavam procurando motivo para acusar Jesus. Os fariseus, eles foram fazer o quê? Procurar um motivo para acusar Jesus. Eles estavam procurando esse motivo para fazer acusações contra Jesus, para o destruir. Não, vamos lá, deixa eu ler. Alguns deles estavam procurando motivo para acusar Jesus. Por isso observavam atentamente. Como que eles observavam Jesus, gente? Atentamente. Cada detalhe do Senhor Jesus. Para ver se ele iria curá-lo no sábado. Vamos ver se vai curar Jesus. Sabe por que não pode curar? Porque tudo bem curar quando não é doença terminal. Mas um homem com a mão atrofiada não é doença, não. E se ele curar esse homem, e se ele demonstrar misericórdia, a gente vai acusar ele, né? Aí Jesus conhece o coração deles. Eles pensam isso, mas Jesus já sabe o que está no coração. Jesus pergunta o seguinte: o que é lícito fazer no sábado? Bem ou mal? Dar vida ou não? Ou deixar que morrer? Ele chama o homem e coloca o homem na frente. Jesus está falando. O que é lícito fazer? Para que vocês saibam, que o filho, como ele diz isso no capítulo 2, na verdade, né, com o paralítico. Mas o que é lícito fazer? É Jesus cura. E aí quando Jesus cura, é o verso 6. E o que está no verso 6? Desde o capítulo 3 de Marcos, o que está lá no verso 6? Então os fariseus saíram e começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus sobre como poderia matá-lo. Então Jesus cura, eles não têm o que falar com Jesus. Eles vão falar o quê? Jesus demonstra poder. Eles vão se opor a Jesus? Não. Eles saem covardemente e eles começam a se conspirar. Os fariseus com os herodianos eram partidos completamente opostos. Eles começam a conspirar como matar Jesus. E eles ficam tentando achar uma forma de pegar Jesus e de matar Jesus. Só que Jesus sempre demonstra poder e sempre demonstra a sua graça. E agora o Senhor Jesus vai expor a hipocrisia deles. Então esses homens chegam. E o verso 7 diz o seguinte: os fariseus e alguns mestres da lei, vindo de Jerusalém, reuniram. E eles se reuniram ali, e eles estavam vendo Jesus. Eles estavam procurando alguma forma de poder acusar Jesus. E aí eles veem, o que eles veem? Os discípulos, verso 2, alguns dos seus discípulos, não todos, mas eles viram alguns discípulos de Jesus lá. Alguns gostavam, mas da tradição estava lavando as mãos. Mas alguns não estavam. E eles viram alguns dos discípulos comerem com as mãos impuras. Isto é, sem lavar. Você não lavou a mão. Eu vi que você não lavou a mão. Sem comer. Quando você foi comer. Gente, o tanto que isso é perverso, sabe por quê? Se você está acompanhando aqui a exposição do Evangelho de Marcos, por que isso é perverso? Deixa eu te ajudar. Capítulo 6, verso 31. Olha aí. Havia muita gente indo e vindo, ao ponto deles não terem tempo para comer. Os discípulos não tinham tempo para comer. E por que os discípulos não tinham tempo para comer? Porque as multidões afluíam a eles para que eles curassem as multidões, para que eles ensinassem as multidões. Porque o Senhor Jesus deu a eles autoridade para ensinar, para expulsar demônios. Eles não tinham tempo para comer. E aí, porque isso tem lá também no capítulo 3, verso 20, a mesma coisa. Eles não tinham tempo para comer. E olha como que é perverso. Olha como que o farisaísmo é perverso. Eles chegam, os discípulos estão lá, ensinando, curando, libertando as pessoas, sem tempo para comer. E eles conseguem 5 minutinhos, e eles começam a comer com as mãos impuras, e comem, e eles comem. E aí os fariseus viram. Te peguei. Achei o motivo. Olha como que isso é perverso. E como que Marcos está escrevendo para gentios, ele explica por que isso. Porque ninguém ia entender, mas gente, mas o que tem? Comer sem lavar a mão? Como assim? Por que isso? Aí ele explica que os fariseus não comem sem lavar as mãos. E por que eles não comem sem lavar as mãos? E ainda explicita ainda, né? Porque ele diz, verso 4, quando eles chegam da rua, eles vão no mercado. E o que tem no mercado, gente? No mercado tem gentios e judeus. Então, olha só, o que o fariseu pensava? Eu sou puro. Eu sou puro. Obrigado, meu irmão. Eu sou puro, mas o gentio é impuro. E se eu estiver andando aqui e a sombra do gentio projetar sobre a minha comida,
e eu for lá pegar ela e comer, beber, qualquer coisa, ele é impuro e a impureza dele que passou, ele era impuro, a impureza dele passou para o copo de água. Eu bebi o copo de água, eu vou ficar endemoniado, eu vou ficar impuro também. Então não pode. Como que eu sou puro, nós temos que lavar as mãos. E os seus discípulos não estão lavando as mãos. E o Senhor Jesus, então, vai contrapor primeiro a hipocrisia deles. Mas primeiro eu quero lembrar você o motivo pelo qual essas pessoas têm tanto ódio de Jesus. Por que eles odeiam tanto a Jesus assim? Por que os fariseus odeiam tanto a Jesus? E está também na nossa ordem de culto na página 4. O motivo da perseguição dos fariseus e escribas a Jesus. A maioria dos fariseus e escribas odiava Jesus. Porque, primeiro, ele afirmava ter prerrogativas divinas. Você lembra isso lá no capítulo 2? O Senhor Jesus, os homens colocam um paralítico na frente do Senhor Jesus. Jesus se compadece deles e Jesus diz: filho, os teus pecados estão perdoados. Quem pode perdoar pecados, gente? Quem pode perdoar pecados? Senão um que é Deus. Jesus pode perdoar pecados. E por que Jesus pode perdoar pecados? Porque Jesus é Deus encarnado. Ele é Deus conosco. Ele é Emanuel. Ele é o Deus que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E Jesus diz isso. Jesus se compadece daquele homem. E Jesus diz: filho, os teus pecados são perdoados. E aqueles homens começam a pensar no coração: ah, mas é fácil falar que os teus pecados estão perdoados. Mas Jesus conhece o coração deles. E Jesus diz: por que vocês estão cogitando essas coisas no coração de vocês? Imagina o choque daqueles homens. Por que vocês estão cogitando isso? Para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Ou seja, para que vocês saibam que eu sou quem eu digo ser. Para que vocês saibam que eu sou o Deus que veio até vocês com graça e com bondade. Eu digo ao paralítico: paralítico, toma o teu leito, levanta, vai para sua casa. Ele vai. Fica todos extasiados. Então a primeira coisa que os fariseus tinham ódio de Jesus, porque Jesus afirmava ter prerrogativas divinas, porque ele de fato as tinha. Porque Jesus é quem ele diz ser, meu irmão. E se Jesus é quem ele diz ser, tudo muda. Se Jesus é quem ele diz ser, a realidade é outra. Se Jesus é Senhor, como ele prova ser e como ele diz ser, não é mais você que é Senhor da sua vida. Há um outro Senhor. Você deve submeter a ele, porque esse Senhor virá com poder e glória. E é isso que nós temos visto desde o começo do Evangelho de Marcos. Marcos começa o Evangelho com a tese: princípio da boa notícia. E qual é a boa notícia? Princípio do Evangelho: Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele é o Salvador. Isso os profetas falaram acerca dele. João Batista falou acerca dele. O próprio Deus irrompeu o céu e disse: este é meu Filho amado, ouça ele. As obras deles testemunham acerca dele, porque ninguém pode fazer o que Jesus faz. Porque ninguém pode perdoar pecados. Porque ninguém tem autoridade para ensinar como Jesus ensina. E esse é um dos motivos que os fariseus odeiam. Vamos continuar. O segundo motivo, tá? O B. Ele não honrava suas tradições com respeito a sábado, jejuns e abluções. Meus irmãos, como que eu disse? Jesus não podia ver um sábado. Quando Jesus via um sábado, era sábado, aí começa. Vamos curar alguém, vamos expulsar um demônio, vamos fazer uma bagunça aqui na sinagoga para acabar com a religiosidade e trazer as pessoas à verdadeira espiritualidade. Então Jesus está quebrando essas questões. Então os fariseus não gostavam de Jesus, porque Jesus não respeitava as tradições deles. Respeitavam antes a palavra de Deus, mas não a tradição. Mas eles entendiam que a tradição deles correspondia à palavra. Terceiro motivo, ele se associava com publicanos e pecadores. Gente, o Senhor Jesus sentava com os pecadores. Um fariseu uma vez se escandalizou com Jesus, porque uma mulher chega aos pés dele, chora copiosamente, toca no Senhor Jesus. E Jesus não chuta a mulher, Jesus a recebe. E aí o fariseu fala assim: Simão, se ele fosse profeta, ele saberia quem é que está tocando nela. E Jesus: Simão, ele propõe a parábola. Um homem tinha 2 devedores. Então Jesus mostra, porque Jesus sabe o que está no coração de Simão. Jesus sabe o que está no coração da mulher. E Jesus recebe pecadores, meus irmãos. E é por isso que a gente tem esperança. Nós temos esperança porque Jesus recebe pecadores. Você não está na fé porque você é melhor que ninguém. Nós não estamos na fé porque nós somos melhores, não. Porque Jesus vem para aquele que está doente e nós somos aqueles que estavam doentes. E Jesus vem, se compadece, Jesus senta com publicanos e pecadores. Jesus recolhe um povo indigno e transforma eles. Nós somos esse povo transformado pela graça de Deus. E os fariseus odiavam isso, porque os fariseus se achavam superiores.
Eles falam assim, como pode ele comer com publicanos e pecadores? Não tem a parábola do filho pródigo? Como que pode ele comer com publicanos e pecadores? Jesus está dizendo, eu como com publicanos e pecadores, mas eu também como com os fariseus. Há espaço para os dois. Venham, arrependam-se e creiam no Evangelho. Essa é a graça de Jesus, irmãos. Porque ele não tem uma classe preferida de pessoas. Ele abençoa o pessoal da Batista Reformada, que tem a teologia legal, e ele age naquele lugar que você não imagina que ele agiria. Porque ele é Deus e ele é misericordioso para com todos. E os fariseus odiavam Jesus porque Jesus se associava com os pecadores. Quarto motivo, ele exercia o que eles consideravam uma influência prejudicial sobre as pessoas e ele era o oposto deles. Jesus era o exato oposto dos fariseus e é por isso que os fariseus odiavam Jesus. E vamos desenvolver esse ponto aí, olha. A sua humildade contrastava grandemente com a sua pomposidade, com a pomposidade dos fariseus. Eles gostavam dos filactérios, eles gostavam de ternos, irmão. Por isso que o pastor de vocês não usa terno, né? Isso aí. A gente vai chegar no terno mais tarde. Hoje eu vou fazer uma apologia do não uso do terno aqui. Hoje eu me safo aqui das zoeiras. Eu não estou aguentando essa imagem. Estou brincando. Mas vamos lá. Eles gostavam dos filactérios, de se mostrar importante. Mostrar que eles são grandes, poderosos. Jesus era humilde. A sinceridade de Jesus contrastava com a hipocrisia deles. A compaixão com a sua crueldade. Em grande medida, a religião deles era uma atividade de interesse próprio, mas o ministério de Jesus era sacrifício pelo interesse dos outros. Por isso que os fariseus odiavam a Jesus. Eles odiavam a Jesus, porque Jesus era o oposto deles. E a luz de Jesus apontava a hipocrisia deles. Quando o Senhor Jesus chegava com toda a sua graça e misericórdia, recebendo pecadores, e se expunha a maldade deles, e se expunha a hipocrisia deles. Por isso eles odiavam a Jesus. Eles odiavam Jesus. Alguém já te odiou por isso? Isso vai numa aplicação mais tarde. Mas, meus irmãos, é por esse motivo que eles odiavam Jesus. Então, eu quero remontar o cenário para a gente entender o que está acontecendo. O Senhor Jesus, então, ele está lá, ensinando a multidão, curando, porque está lá no final do capítulo 6. Ele está curando, e aí chegam os fariseus pomposos, os mestres da lei. Eles olham para Jesus e eles ficam observando Jesus, tentando achar algum ponto em Jesus. Só que eles não acham. Sabe por que eles não acham? Porque eles não esperaram muito, eles eram impacientes. Porque se eles esperassem, eles iam ver o próprio Jesus comendo sem lavar as mãos. Nós temos isso no Evangelho de Lucas. No Evangelho de Lucas, em outra ocasião, o Senhor Jesus come sem lavar as mãos. Mas eles não esperam, eles veem alguns dos discípulos de Jesus comendo. Eles falam, agora é a minha hora. Eles vão chegar, eles vão acusar Jesus. Então Marcos explica o motivo disso, né? E agora vem a acusação dos fariseus. E a segunda parte do nosso sermão é o Senhor Jesus se opondo ao farisaísmo, ao legalismo. Então, olha só, isso está do verso 5 até o verso 13. Eu quero ler primeiro e a gente vai parando ponto a ponto aí para a gente caminhar a nossa mensagem. Vocês entenderam o contexto? É isso que está acontecendo então? E agora vai ter uma acusação contra o Senhor Jesus. Verso 5. Então os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos não vivem de acordo com a tradição dos nossos líderes religiosos? Em vez de comerem um alimento com as mãos impuras? Ele respondeu: bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas, como está escrito. Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam à tradição de homens. E disse-lhes, vocês estão sempre encontrando uma maneira de pôr de lado os mandamentos de Deus, a fim de obedecerem às suas tradições. Pois Moisés disse, honra teu pai e tua mãe. Quem amaldiçoar o seu pai e sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser ao seu pai e sua mãe, qualquer ajuda que eu poderia dar a vocês, ou qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim, é corban, isto é, uma oferta dedicada a Deus. Vocês o desobrigam de qualquer dever para com o pai e com a mãe. Assim vocês anulam a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos transmitiram e fazem muitas coisas semelhantes a essas. Meus irmãos,
O Senhor Jesus expõe a hipocrisia daqueles homens. Porque aqueles homens perguntam para Jesus, Jesus, por que os seus discípulos estão comendo sem lavar a mão? Então Jesus entra e diz, bem profetizou Isaías a respeito de vocês. Hipócritas. Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Olha o peso dessas palavras. Em vão me adoram. Meu irmão, o hipócrita adora, mas em vão. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. E aí Jesus vai mostrar por que o Senhor Jesus disse isso. Mas o que é hipócrita? Hipócrita, a palavra vem exatamente de máscara. No baile de máscaras, antigamente tinha uma máscara para você camuflar e para a pessoa não saber quem você era. E esse era o hipócrita. O hipócrita é aquele que não é sincero diante de Deus. Ele tem uma máscara, ele veste uma máscara. E como que ele veste essa máscara? Ele veste essa máscara externamente. Porque as pessoas têm que ver que ele não é quem ele é. Então ele precisa de usar o terno. Eu tô brincando. Ele precisa de mostrar alguma coisa. Ele precisa de aparentar uma piedade. Mas o coração está longe. De nada adianta isso. E o Senhor Jesus expõe a hipocrisia desses homens. O problema com esses homens é que eles, ainda na página 4 da ordem de culto, o problema com esses homens é que eles estão constantemente salientando regras feitas por homens. Pior ainda, estavam fazendo isso à custa da honra que deveriam prestar à lei divina. Eles são devotos de um ritualismo ralo, como se isso pudesse salvá-los. E como que a gente pode aplicar isso na nossa vida? Meus irmãos, o legalismo não está apenas no século I, tá? O legalismo está aqui. Porque o legalismo não é algo cultural, gente. O legalismo é algo do coração. E aí, nós podemos, muitas vezes, e há uma tendência de legalismo quando nós queremos, então, criar regras que nem o próprio Deus colocou. Por exemplo, qual que é a relação do cristão com a produção artística e com a cultura? Será que o cristão pode consumir produção artística e cultura? Como que o cristão deve lidar com isso? Algumas pessoas, e os legalistas dizem, isso é do demônio. Então eles fazem uma dicotomia entre sagrado e profano, e para eles, sagrado é só a bolinha deles. Eles vivem uma vida infeliz e falsa. Porque, meus irmãos, se nós cremos em Deus, nós não reivindicamos arte a Satanás. Abraham Kuyper diz, tem uma frase maravilhosa que ele diz, o Senhor, que é soberano sobre o universo, não há 1 centímetro quadrado em toda a vasta existência humana que Cristo, que é soberano sobre tudo e todos, não ponha o dedo e diga, é meu. Então Jesus diz, a arte é minha. Porém, a boa arte é má arte. Ele diz, o cinema é meu. As coisas, enfim, nós podemos glorificar a Deus nas mais diversas áreas. E o problema com a nossa fé é que nós dicotomizamos isso e a gente entrega para Satanás algo que não é dele e a cultura decai. Porque nós somos aqueles que de fato sabem o que é bom, belo e verdadeiro. Então nós conseguimos reconhecer o bom e belo e verdadeiro em todo mundo, em toda a criação de Deus. Satanás não é criador. Ele é um usurpador. E muitas pessoas querem dar para ele de bandeja para ele poder usurpar a cultura, a arte, todas essas coisas. Sendo que nós devemos ser aqueles que produzem arte, cultura. A gente deveria produzir tudo aquilo que é bom, que é belo e que é verdadeiro. E reproduzir isso em todas as esferas da nossa vida. E não ficar entregando essas coisas ao domínio de pessoas que não amam a Deus. A gente não pode fechar na nossa bolinha, ir lá para o mosteiro e deixar o mundo acabar. Meus irmãos, nós somos o sal da terra. Nós somos a luz do mundo. Nós somos aqueles que têm que ocupar esses espaços. Inclusive na política, em todas as áreas. Mas vamos lá. O que é o legalismo? É você se preocupar com questões de foro íntimo e pessoal que a Escritura não normatiza. Tem questões que é de foro íntimo e pessoal. A Gabi me fez a pergunta. Posso pôr aqui, Gabi? Eu já expus, né? Desculpa. Mas enfim. Mas é legal, não há problema com isso. A Gabi falou, Anderson, com sinceridade, querendo obedecer a Deus, pince é pecado? E eu respondi ela com outra pergunta, né? Sempre atrapalhando, né? A gente não pode dar a resposta pronta. E aí eu perguntei, tá, brinco é pecado? O brinco é pecado? Não? Gente, não é? Tá. O brinco não é pecado. Por que o pince é?
que é o brinco, então? O que é o piercing? É um artefato cultural, da cultura. Enfim, o indiano vai botar um negócio. Tal. Eu acho o piercing legal? Não, tanto que eu não uso. Pronto. Eu não uso, eu não acho legal, não uso. Agora, se o outro quer usar, se bem que tem um texto lá em Deuteronômio da argola, né, Manuel? Tem da argola, aquele ali foi pesado. Tem um texto da argola lá que era do culto a Baal, e deu meio ruim, né, para Emanuel. Eu não sei como que vai sair teologicamente dessa cilada. Mas o ponto é, gente, meus irmãos, nós não devemos normatizar o que a Escritura não normatiza. E o que a Escritura não normatiza e o que a Escritura deixa liberdade, é liberdade. Você acha legal? Tudo bem. Eu uso então. Tatuagem, você acha legal? Eu não acho, tanto que eu não tenho. Na verdade, eu até queria botar um símbolo da Trindade aqui, mas eu tenho medo de doer. Então pronto. Eu sou cagão. Eu vou fugir de dor. Pronto. Eu estou no meu direito. E agora o outro tem direito também. Eu não vou normatizar o que a Escritura não normatiza, porque isso é legalismo. A gente tem que parar de preocupar com a vida do outro, o que o outro usa, deixa de usar, aquilo que a Escritura não normatiza. E a gente tem que começar a cuidar da sua vida, do seu coração. Ponto. E a liberdade nessas coisas. Em relação à questão como própria bebida, o que a Escritura diz? Enfim, há espaços que é liberdade cristã. Você tem liberdade para você ser um abstêmio. O que você não tem liberdade é para pôr uma regra que Deus não colocou, porque você não é Deus. E esse é o problema com esses homens. E aí na página 5 da nossa ordem de culto, tem um pouco do comentário que eu gostei muito do William Hendricks. E ele diz o seguinte: Jesus chama esses homens de hipócritas. Em Marcos, esse termo só ocorre nessa passagem. Gente, só tem uma vez que Marcos usa essa palavra tão forte. Vocês são hipócritas. Vocês me honram com os lábios, mas o coração de vocês está longe de mim. Vocês estão ensinando preceitos, regras feitas por mãos humanas. Vocês invalidam o mandamento de Deus, porque vocês criam suas próprias regras, vocês gostam de regras, vocês inventam essas regras. Não que vocês querem viver nelas, porque você tem liberdade para viver, mas você quer impor essas regras aos outros. Em Mateus capítulo 23, o Senhor Jesus é mais pesado ainda. Ele chama os fariseus de sepulcros caiados. O que é isso? São bonitos por fora, sem nenhuma tatuagem. Porém, eles estão podres por dentro. Sepulcros caiados, porque eles botam um peso, um fardo sobre as pessoas que eles mesmos não querem mover com uma palha. E Marcos, a única vez que Marcos usa essa linguagem, a única vez, ele diz, esses homens, Jesus chama esses homens de hipócritas. Hipócrita é um homem que esconde ou tenta esconder suas intenções reais. Uma máscara é uma máscara de virtude simulada. Então, ele está aqui, mas ele está preocupando com o outro. Nossa, você viu fulano? Fulano está assim, ó. Meu irmão, se você tem alguma questão que a Escritura normatiza, sabe o que você fala? Fala assim, meu irmão, a Escritura fala que adultério é pecado, você está adulterando. Pronto, a Escritura normatizou. A Escritura que está dizendo que adultério é pecado. Então você vai com amor e com graça para o meu irmão, se arrependa, volte. Mas você não fica guardando essa questão. Meus irmãos, nós somos uma igreja de implantação, nós não podemos ser legalistas. Só que nós não podemos também ser relativistas. Porque talvez você está gostando da mensagem. É verdade, pastor, não pode ser legalista. Mas o problema com você, se você gosta dessa primeira parte, o problema com você é o segundo. E se você não gostou, pode ser que você não gostou do que eu estou falando. Nossa, você não... Que isso? Anderson fica defendendo essas coisas. Se você não gostou, o problema seu é agora. Se você gostou, o problema seu é depois. Mas você tem um problema, meu irmão. E esse problema é resolvido com o Evangelho de Cristo Jesus. Muitas vezes, muitas pessoas, e é engraçado como que algumas pessoas me consideram um liberal e outras pessoas me consideram um rigoroso. Não, deve ser muito, como que eles dizem? Extremista. O Anderson é muito extremista. Por que eu sou extremista? Porque eu chamo de pecado o que a Bíblia chama de pecado. Mas outras pessoas viram, o Anderson é liberal. Por quê? Porque eu não chamo de pecado o que a Bíblia não chama de pecado. Meu irmão, a gente tem que ser isso. Deixa que as pessoas digam e pensem o que elas quiserem pensar. Mas nós não podemos chamar de pecado o que a Bíblia não chama de pecado. E nós não podemos relativizar o que a Bíblia chama de pecado. E aí, o Senhor Jesus está confrontando. Só que olha a hipocrisia desses homens. Eles tinham um aspecto piedoso. Eles comiam e lavavam as mãos. Imagina aqueles homens lavando as mãos. Né? Todo pomposo. Tirava aqui com o seu terno, slim. Né, Tati? Tá lá e lava as mãos e fala, a graça, eu tô brincando. Ele tinha um jeito todo, ele fazia as coisas, só que ele estava indo lá para destruir Jesus e para matar. Eles queriam matar Jesus. Eles queriam achar uma brecha
na tradição deles, para poderem matar Jesus. É isso que está lá no capítulo 6. Mas eles estão todos bonitos, né? Chegam todos bonitos, né? E eles querem matar Jesus. Esses piedosos críticos fingiam estar muito preocupados com aquilo que apresentavam como inflação do estatuto divino que lhes fora transmitido, mas a sua intenção real era a destruição do Filho de Deus. Marcos capítulo 3, verso 6. O hipócrita, então, é uma fraude. O hipócrita é um enganador. É uma cobra no jardim, um lobo em pele de ovelha. Ele finge ser o que na realidade não é. Esses homens estão tentando fazer de si mesmo deuses. Estão deixando de lado a Deus para estabelecer a si mesmo, a sua própria regra. Ele deixa de lado a regra de Deus, a lei divina, para estabelecer a sua própria lei. E aí eu quero tratar especificamente sobre o que o texto está dizendo, e a gente continua e fecha o segundo ponto. O que o texto está dizendo? O Senhor Jesus diz o seguinte, há um mandamento, e o mandamento é o seguinte, honra teu pai e tua mãe. Esse é o mandamento. Só que vocês, diz o seguinte, vocês precisam de dinheiro, não precisam? Porque as suas sinagogas precisam ser bonitas, né? Vocês precisam ir de muita pompa para todos esses filactérios seus, né? Porque vocês não trabalham, então vocês precisam de recurso. E aí o que vocês fazem? Vocês dizem o seguinte, eu tenho que honrar pai e mãe. O pai está numa situação de desespero, ele precisa do seu cuidado, ele precisa do seu amparo. Só que você fala o seguinte, pai, o que você poderia receber de mim é corban. Eu sou tão piedoso que eu dediquei tudo que eu tenho a Deus. Tudo que eu tenho agora é dedicado a Deus, é corban. Então eu não posso ajudar o Senhor, tudo que o Senhor não tem jeito. Só que sabe como que funcionava o corban? Ele funcionava para a pessoa enquanto a pessoa vivia. Então assim, vamos supor, eu tenho um terreno aqui, e eu planto lá, e meu pai precisa de comida. Só que eu não posso dar comida para o pai, é corban, pai. Só que o fariseu estava lá usufruindo disso. Então você dedica a Deus, você dá uma parte para o templo, você ajuda a gente aqui, a gente fala que é corban, e você está desobrigado a obedecer o mandamento de Deus. E Jesus expõe essa hipocrisia deles. Jesus dá isso de exemplo, mas no final ele diz, e muitas outras coisas assim eles faziam. Jesus não diz isso? Olha só, no final do verso 13, e fazem muitas coisas como estas. Jesus falou, isso é um exemplo, mas o que vocês fazem? Vocês invalidam o mandamento de Deus por conta da tradição de vocês, porque vocês são gananciosos, hipócritas, vocês só pensam em si mesmos, e vocês, para poder viver a vida do jeito que você quer, você inventa um rito religioso, e você vive assim. Gente, isso que o legalismo faz. O legalismo destrói famílias. Você já observou alguém que, muito triste isso, ou uma igreja, ou uma instituição que se agiganta tanto que as pessoas vivem em função da instituição? Tem culto na segunda, tem culto na terça, tem culto na quarta, tem culto na quinta, tem reunião de ensaio, não sei o que lá mais na sexta, tem o não sei o que da criança no sábado, e tem não sei o que lá no domingo, e aí no domingo de manhã e domingo à noite, aí na segunda tem outra coisa, na terça também, na quarta. E aí é muito bom porque é muito bom para os falsos líderes, porque você coopta as pessoas. E as pessoas gostam de ser legalistas, então junta a fome com a vontade de comer, né? A pessoa está fazendo um monte de coisa, então deixa aqui, faz aqui, olha, meu irmão, você é uma bênção, enche. E aí as pessoas vivem em função disso. Mas você já viu uma igreja que fala o seguinte, meu irmão, é o seguinte, você converteu, né? Então faz o seguinte, ama sua esposa, ama seu pai, cuida do seu pai, honra seu pai e sua mãe. Seguinte, a gente tem aqui uma reunião que é muito gostosa, quarta-feira, e a gente tem um domingo. Acabou. Na segunda, você vai cuidar da sua mãe, você vai dar atenção pro seu marido. Na terça, a segunda lá em casa é a segunda minha e da Andresa. É o dia meu e dela. O mundo acaba. Então, meu bem, segunda deu ruim. Então vamos arrumar outro dia na semana que é o nosso dia. Tem que fazer isso. Então, olha, segunda você cuida da sua esposa, aí na terça você vai ter uma programação diferente com seu filho, chama seu filho para tomar um milkshake, cuida do coração dele, entendeu? Aí no sábado você vai honrar seu pai. É isso. Isso que a verdadeira religião deve fazer. Deve dar liberdade. E quando a gente se reúne é uma alegria. Só que o que as pessoas fazem com a liberdade? Elas usam isso como libertinagem. Esse é o nosso dilema, gente. Nós não queremos ser uma igreja legalista. Então nós somos uma igreja onde que nós daremos liberdade. Você vai ter liberdade nessa igreja. Mas o que você faz com a liberdade que você tem? Esse é o problema. Meus irmãos, a gente precisa de cuidar do nosso coração. E o Senhor Jesus está expondo a hipocrisia desses homens. Jesus mostrou como que eles eram hipócritas. E aí o Hendrick se continua, ele diz o seguinte, que perverso.
Isso é muito perverso. Mas é mais do que perverso. O legalismo é tolice. E aí a linguagem que ele usa é muito interessante. Ele diz o seguinte: que perverso, sim, que perverso, mas também que tolo. Pense um homem, em meio de uma tormenta violenta, encontrou um abrigo no topo da rocha, no alto, onde está realmente seguro. Mas então ele pula e tenta se agarrar a um galho que flutua para se proteger. Esse é o legalista. Ele encontrou a rocha no Evangelho, a liberdade no Evangelho. Só que ele larga a rocha que é Cristo Jesus. Ele pula num galho para tentar se agarrar. E o galho vai quebrar. E ele vai ser destruído. E é isso que o Senhor Jesus diz lá em Jeremias capítulo 3. O Senhor Jesus diz, Deus diz: o meu povo cometeu 2 males. A mim me deixou um manancial de águas vivas e cavou para si cisternas rachadas que não podem reter água. Qual que é o problema do legalista? Qual que é o problema do relativista? Ele está deixando um manancial de águas vivas. Ele está deixando aqui o único que pode satisfazer ele. E está procurando satisfação em outras coisas. E agora, vamos começar a bater no outro. Se você está confortável, você não vai ficar. Se você não gostava de mim, agora você vai começar a gostar. Vamos inverter o lado aqui. Mas o ponto é, o legalista ou relativista, ele é aquele que deixou o manancial de águas vivas. E então ele quer criar suas próprias regras. O legalista cria regras a mais. O relativista diz, não. O relativista olha para as regras que o legalista tem e fala assim, meu corpo, minhas regras. Minha casa, minhas regras. Meu tempo, minhas regras. Minha vida, minhas regras. É tudo bem. Mas você não tem então Jesus como Senhor da sua vida. Porque relativismo não é evangelho. Porque da mesma forma que o legalista está errado, está errado. Nós não podemos ser uma igreja legalista. Mas a outra verdade, o outro extremo, na verdade os extremos, eles são iguais. Porque da mesma forma que o legalista cria regras, o relativista também cria regras. A minha regra é assim, eu farei de acordo com mim mesmo. Eu vou querer viver assim. Ele também afronta Deus e se esquece de Deus. É isso que o relativista faz. E aí, então, depois disso, eu quero que você observe um negócio que é lindo aqui. Está lá no verso 10. Olha o que o Senhor Jesus fala lá no verso 10. Jesus afirma categoricamente que a lei de Moisés é mandamento divino. Ele diz, vocês estão sempre encontrando uma boa maneira de pôr de lado os mandamentos de Deus, a fim de obedecer suas tradições, pois Moisés disse, honra teu pai e tua mãe. Ele diz assim, olha, vocês estão sempre arrumando sempre um jeito de botar os mandamentos de Deus de lado, pois Moisés disse. Para Jesus, o que é Pentateuco, gente? Pentateuco é a voz de Deus. Pentateuco é a palavra de Deus. Vocês estão sempre desobedecendo a voz de Deus. Moisés disse, vocês desobedecem Moisés. Porque Moisés é o autor divinamente inspirado. Porque Deus inspirou homens para falar acerca da sua verdade para nós. E Jesus está dizendo isso. O verbo encarnado, ele está apontando para o Antigo Testamento e dizendo, Moisés é a palavra de Deus. Lá no caminho de Emaús, o Senhor Jesus, Jesus explicou tudo que estava escrito acerca de quem? Dele. Na lei, o que é lei? O Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, nos profetas e nos salmos. Lei, profeta e salmos falam acerca de quem? Acerca de Jesus. Lei, profeta e salmos é palavra de Deus, é voz de Deus. Nós precisamos de ouvir. E agora um breve parêntese aí, sobre a questão da tradição. Gente, eu estou batendo em tradição aqui, não estou? Estou batendo na tradição o tempo todo. Tá, então tradição é ruim. Nós devemos sempre bater em tradição, e toda tradição é ruim. E eu quero entender, que vocês entendam a diferença entre a visão católica romana, por exemplo, de tradição, e a visão reformada de tradição. Os católicos, eles têm uma tríplice estrutura de autoridade. E os fariseus também têm uma dupla estrutura de autoridade. Se você perguntasse para o fariseu assim, fariseu, a lei de Moisés é a palavra de Deus? Sim. E a tradição dos rabinos? Também. Né? Eles têm uma dupla estrutura de autoridade, mas deixa eu falar, você não pode ter 2 senhores. Porque se você tiver 2 senhores, você vai obedecer um ao outro. Você vai ter uma fidelidade maior a um. O Senhor Jesus disse, você não pode servir a 2 senhores. Então você não pode ter 2 estruturas de autoridade. Alguma coisa tem que ser autoridade na sua vida. Ou é seu próprio umbigo, ou é outra coisa que você cria, entendeu? Mas a autoridade, ela tem que ser uma. Porque, por exemplo, os católicos têm uma tríplice estrutura de autoridade. E qual que é ela? A Escritura, se você perguntar para o católico, a Escritura é autoridade? É autoridade. Aí você pergunta,
A tradição é autoridade? É autoridade, a tradição é autoridade. E o magistério? O magistério também é autoridade. Então nós temos 3 autoridades. A escritura, a tradição e o magistério. Mas a gente tem um problema aí. Qual que é o problema? É que a tradição diz uma coisa e a escritura diz outra. E aí? Você vai ficar com quem? Nós vamos ficar com a tradição. Por exemplo, a doutrina da impecabilidade de Maria. Maria não tem pecado. Por que Maria não tem pecado? A escritura diz que todos pecaram e tira uma exceção, Jesus. Aí a tradição diz outra. Não, essa aqui também tem não. Mas por quê? Não, porque a tradição está dizendo. Mas a tradição tem conflito com a escritura. Não, mas a gente fica com a tradição. Não tem pecado não. Então tá bom, então não tem pecado. Tá, mas quem que é regra, então, mas tem um magistério também. E acontece de tradição entrar em conflito com tradição. Por exemplo, Irineu de Lyon, alguém da tradição, diz o seguinte: a escritura é a única regra de fé e prática. Irineu está dizendo isso. A escritura é a única regra de fé e prática. A Igreja Católica diz que tem 13 autoridades. Mas a tradição entrou em contato com o magistério. Então a gente fica com o magistério. Esse é o problema. Agostinho diz que a salvação é pela graça. A teologia soteriológica de Agostinho é monergística. Mas a deles não é. Então a tradição entra em conflito com o magistério. Cara, não dá. Não dá para você ter 3 senhores. Você tem que escolher qual senhor que você quer. Esse é o problema. E aí, no fim das contas, quem é autoridade para o católico? É o magistério. Se o magistério falou isso, é isso, meu irmão. Se você discorda do magistério, você não é católico. Você é protestante, você não sabe. Você não pode discordar do Papa. Mas o Papa mandou queimar Joana d'Arc. Mas o Papa mandou, ex-cátedra. Tá certo, você não pode brigar com ele. Mas eu vou brigar, eu acho que é errado queimar as pessoas. Então você é um protestante, você só não sabe. Entendeu? Você está protestando, cara. Você tem uma outra estrutura de autoridade. E aí, no fim das contas, então, qualquer visão reformada. A escritura é autoridade suprema, infalível e juiz de toda controvérsia. Mas a gente rejeita a tradição? Não. Esse é o problema dos reformados. Reformados não. Mas assim, dos maus reformados ou dos maus protestantes. O que o protestante quer fazer? O cara vai, ele é protestante. O que ele quer fazer com a tradição da igreja? Chutar a tradição. A tradição é coisa de católico. Não é coisa de católico. A tradição é coisa da igreja. Nós temos uma rica tradição. A sua fé não começou quando você nasce. A sua fé não começou quando a gente começou a plantar essa igreja, não, irmãos. Tem 2.000 anos de história de fé para você aprender. Então a tradição é boa. E a gente olha a tradição, a gente vê Agostinho, a gente lê as confissões, Irineu de Lyon, a gente vê, nossa, que maravilha. Aí se Irineu erra, pau no Irineu. E se Agostinho errou? Tá errado, Agostinho, porque a escritura diz isso. E se o pastor errou? O pastor tá errado, pode ser. E se o Papa errou? Se o Papa acertou, parabéns pro Papa. Se o Papa errou, pau no Papa. E se Calvino errou? Calvino não erra, né, irmão? Tô brincando, Calvino errou. Calvino batizava criança, nós somos batistas. Aí Calvino errou, pau em Calvino. Aí Lutero tem um negócio de antissemita no fim da vida. Tá errado. Eu não tenho compromisso com Lutero, não. Eu tenho compromisso com a escritura. A escritura que é infalível, ela é minha autoridade, mas eu não rejeito a tradição. Eu recebo a tradição. Tanto que nós temos a Confissão de Fé de New Hampshire. A Confissão de 1833, a confissão que a gente adota. A gente rejeita a tradição? Não, a gente ama a tradição. Mas a tradição está de acordo com a escritura. Se a tradição estiver errada, pau na tradição. Se a tradição dos fariseus estiverem certa, isso aí, fariseu, esse é legal. E se a tradição dos fariseus estiver errada? Está errado, fariseu. Esse é o problema. Nós não devemos rejeitar a tradição. E essa é uma inclinação nossa, rejeitar a tradição. Nós não devemos rejeitar. Mas a gente deve julgar a tradição à luz da escritura. Que parênteses grande, né? Mas agora a gente fecha com o último ponto. E o último ponto é o que eu disse. Que se você está gostando de mim, você não vai gostar mais. E se você não está gostando, você vai começar a gostar. E você vai ver que eu não sou tão ruim quanto você imagina. Que é o Senhor Jesus batendo nos relativistas agora. Primeiro Jesus bate nos legalistas, que criam regras que não tem na Escritura, e agora ele bate em quem? Nos relativistas. Olha só o que está a partir do verso 14 até o final da nossa perícope, e a gente caminha para o nosso fim. Marcos capítulo 7, verso 14. Então Jesus, tem um detalhe que eu esqueci. Jesus fala isso, e o que acontece? O que os fariseus falam? O que eles falam, gente? Não tem o que falar. Não há réplica dos fariseus. Não, mas os fariseus chegam todos pomposos. Jesus, por que os seus discípulos comem sem lavar as mãos e não seguem a tradição dos fariseus, dos mestres rabinos? E eles estão fazendo tudo errado, porque eles estão comendo, eles vão virar endemoniados, que vai lá no mercado. Os caras estão com fome, comendo desesperado. Imagina os discípulos comendo desesperado, igual a gente aqui daqui a pouco.
Eu tô com fome. E a gente comendo desesperado. E aí chega o Thales e fala, oh, você não lavou a mão, não. Eu sei, irmão. Você não tomou banho. Não é assim também, não. Tomei banho, irmão. Você que não sabe. Então, aí tá lá os discípulos lá desesperados. Lá, né? Comendo lá. Aí eles chegam, achei. E aí, por que não come segundo a tradição? Aí Jesus, hipócritas. Bem profetizou Isaías a respeito de vocês. Esse povo me honra com os lábios, mas o coração de vocês está longe de mim, porque vocês invalidam o mandamento de Deus por conta da tradição de vocês. É isso que vocês fazem. Porque Moisés diz, Deus diz, honra teu pai e tua mãe, mas vocês dizem, se isso é corbã, eu estou desobrigado. Vocês invalidam o mandamento de Deus por conta da tradição hipócrita que vocês têm. É isso que vocês fazem. Não tem resposta. Eles são hipócritas. E Jesus ainda falou assim, tem muitas outras coisas. Eu acho que os fariseus pensaram assim, se eu contestar isso aqui, Jesus vai começar a trazer à tona o resto do negócio. E aí vai ficar ruim. Deixa eu sair aqui. Aí os fariseus ficam quietinhos. E aí Jesus se dirige à multidão. Porque Jesus acabou de bater no legalismo. E ele vira para a multidão e fala assim, multidão, tudo bem, o legalismo é errado. Mas o relativismo também é. É isso que ele vai dizer. Ele vira para a multidão. Então, os fariseus não dão um pio, calados, voltam para Jerusalém com o rabo entre as pernas, como sempre fazem. E Jesus se dirige à multidão. Verso 14. E agora nós vamos ler até o final. E eu quero que, enquanto eu estiver lendo, você pense no que pode ser aí um ataque ao relativismo e o Jesus contrabalanceando o negócio, sabe? Jesus bateu aqui, aí Jesus diz, tá vendo? Mas isso aqui, o que contamina, não é que não tem contaminação, que você pode viver do jeito que você quer. Tem o que contamina, e o que contamina é isso. Aí Jesus vai bater nos relativistas. Enquanto eu estiver lendo, pensa nisso. Verso 14. Jesus chamou novamente a multidão para junto de si e disse, ouçam-me todos e entendam isso. Não há nada fora do homem que nele entrando possa torná-lo impuro. Ao contrário, o que sai do homem é que o torna impuro. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus está dizendo, eu vou dar um pause e explicar isso aqui, eu acho que vai ser melhor. Jesus está dizendo o seguinte, ouçam, é muito lindo a linguagem de Jesus. Jesus chama a multidão, provavelmente aconteceu o seguinte, porque olha o que diz no verso 14, Jesus chamou novamente a multidão. Jesus estava com a multidão. Por que Jesus chama novamente? Porque muito provavelmente quando os fariseus chegam, a multidão recua. Poxa, eu não sei, sabe? Eu não sou mestre da lei. E a multidão recua. E aí Jesus trata com os fariseus. Depois que Jesus trata com os fariseus vão embora com a rabinha entre as pernas, Jesus chama novamente a multidão. E olha como que a linguagem de Jesus é uma linguagem de misericórdia, uma linguagem linda. Jesus fala o seguinte, olha, Jesus chama novamente a multidão para junto de si, olha que lindo. Vem cá, gente. Vem aqui, ouça aqui, vem cá. Eu vou falar um negócio com amor para vocês. Ouçam isso aqui. Jesus está falando, ouça isso aqui. Ele diz isso, né? Ele diz, olha, ouçam-me todos e entendam isso. Gente, Jesus chamando a gente, está falando assim, gente, entenda isso aqui que eu estou falando com vocês. Tá, eu bati nos legalistas. Tá? Os fariseus voltaram já para Jerusalém, com o rabo entre as pernas. Mas vem cá, deixa eu falar um negócio para vocês. Então, gente, a gente não tem que prestar atenção para essas palavras? Olha, é Jesus chamando a gente, falando, entendam isso. Entendam, por favor, isso aqui que eu estou dizendo para vocês. Jesus chama a multidão, ouçam todos e entendam isso. Entendam, não há nada fora do homem que nele entrando possa torná-lo impuro. Ao contrário, o que sai do homem que torna impuro. Se alguém tem ouvido para ouvir, ouça. Você já viu a pessoa dizendo o seguinte, que o problema deste mundo está no outro lugar? Nessa arinha. Diário de um revolucionário. Todos guardam esqueletos no armário. Um drama de um revolucionário. Da doença o ser humano é monstruário. O que mais? Né? É legal, o poema do André do Canto Verbo, vocês ouçam lá, Diário de um Revolucionário, vocês vão ver. Porque o revolucionário, ele acha que o problema do mundo está em outro lugar. Outro dia um professor me falou que uma causa eu preciso abraçar, que eu sou produto de um sistema opressor e o problema está em outro lugar. Eu já sei o que eu preciso fazer. Se em Brasília a sujeira é total, vou pintar minha cara e dizer que os políticos são a causa do mal. Eu vou lá, falar que o problema está no outro lugar. Só que o revolucionário ele começa a aprender que o problema do mundo está no coração dele. Quando o revolucionário converte. Eu sou um revolucionário, irmãos. Convertido. Todos nós somos. Ou para um lado ou para o outro. Ou você era um legalista ou você era um relativista. Mas se nós estamos em Cristo Jesus, nós somos convertidos a Ele. E nós então começamos a aprender que o problema do mundo não está no outro lugar. O problema do mundo está no meu coração. É como que o André termina. O problema deste mundo está no meu coração. O problema está aqui, olha.
da doença, o ser humano é monstruário. Nós somos um monstruário da maldade humana. E o problema está aqui, é isso que a gente precisa combater. E aí vocês já viram alguém dizendo o seguinte: eu fiz, mas eu bebi, mas eu bebi porque o fulano me ofereceu bebida. Eu não sou tão ruim assim. O problema foi o outro, que o outro me ofereceu a bebida, entendeu? Você não está entendendo o negócio. Eu adulterei. Só que o problema não está aqui, o problema está lá, ó. Eu adulterei, mas a mulher também, ela veio assim, né? E, sabe, eu destruí. Fui lá e quebrei tudo. Eu quebrei tudo lá, mas é porque Lula, ele é ladrão. Aí eu vou e quebro tudo, entendeu? Não é, sabe, eu não sou ruim assim. Sabe, eu depredei. Eu acabei, eu pratiquei maldade, não, mas o problema está lá no comunismo que vai acabar. O comunismo é problema mesmo, tá, gente? Mas tem outro problema, que são esses revolucionários, que querem botar o problema em outro lugar. Jesus está dizendo, o problema não é o que está fora, o problema é o que está dentro aí do seu coração. Eu irei. Você já viu a pessoa falando assim, olha, eu explodi, né? Gente, quando você explode, você revela quem você é de fato. Todo momento você fica para você conviver, porque para você conviver em sociedade, porque senão as pessoas vão olhar para você, nossa, que monstro que é o Anderson. Então, todo momento a gente usa. Mas assim, sabe quem eu sou mesmo? É minha esposa lá. Como que eu trato ela? É aí, lá que você é. Como que você trata sua mãe? Esse é você de verdade. Esse é você. O resto é você fingindo. Você finge. Muita coisa você finge. Você usa máscara para muita coisa. Aí quando você... Eu explodi. Não, esse é você. Você parou de conseguir segurar. Você não conseguiu segurar. Então, você está falando do problema. Eu furtei, mas o dinheiro estava lá. E também tem muito roubo. Eu roubei, mas fulano rouba, entendeu? Então, pode roubar. Eu abusei, mas foi porque o short estava curto. Eu abusei, mas o problema estava no outro. O problema está sempre no outro. E Jesus está falando, do problema não está fora. Vocês têm que começar a entender. Ouça isso que eu estou falando para vocês. O problema está no seu coração. O problema não está na que contamina o homem. Você está contaminado. Não é porque tem o homem nasce bom. A sociedade o corrompe. Não! É o homem que faz a sociedade infeliz. Oh, meu Deus! Se o homem fosse bom, ele queria uma sociedade boa. Mas por que a sociedade é ruim? Porque ele é um reflexo do homem que é ruim. E você vai achar que se entrar o político X aí, a sociedade vai melhorar. Não vai, gente. Pode melhorar um pouquinho outro. Mas o homem é ruim. E a sociedade que é fruto do homem, pensa, um homem sozinho atrapalha muita gente. 2, atrapalha muito mais. Um fulano atrapalha muita gente. Então, beleza, gente. Agora você pensa, quantos brasileiros são? Atrapalha muito, não tem como o negócio dar muito certo. Gente, deixa eu te falar um negócio. Sabe, eu acredito na instituição. Chama igreja. Eu acredito na igreja. Eu acredito nessa igreja. Eu acredito que aqui a gente pode viver com fidelidade, com compaixão, com graça. Eu acredito que aqui a gente pode cuidar uns dos outros. Eu acredito que aqui a gente não está preocupado com o nosso interesse, mas no que é do outro. Eu acredito na igreja. Mas sabe qual é o problema? As pessoas estão lutando por Deus, por pátria e por família e esquecem Deus. Destroem a pátria. Negligenciam os filhos. E o que é isso? Hipocrisia. Mas Jesus está falando, o problema, o legalista tem problema, mas o problema está aí dentro do seu coração, não é o que está fora. É agora que Jesus vai destruir o relativismo. Ele vai destruir o relativismo a partir do verso 17. Ele continua dizendo, até o final agora, depois de deixar a multidão entrar em casa, os discípulos lhe pediram explicação. Ah não, desculpa, eu li errado. Depois de deixar a multidão e entrar em casa, sabe o que é legal? Jesus tinha uma casa. Provavelmente era a casa de Pedro, né? Mas em diversos momentos tem um lugar que diz, e entrando em casa, sabe, é um ambiente bem próximo, só dos discípulos. É a mesa do Senhor, lá, enfim. Você acha que Jesus partilhou a mesa com todos? Não. Então, enfim. Depois de deixar a multidão e entrar em casa, os discípulos lhe pediram a explicação da parábola. Nem parábola foi. Jesus só, cortou direto. Se vocês também não conseguem entender, tudo bem, gente, eles não entenderam, mas vocês não conseguem entender? Perguntou Jesus. Não percebem que nada que entra no homem pode torná-lo impuro? O problema não está nas circunstâncias externas? Porque não entra no seu coração, mas em seu estômago e depois é eliminado. Jesus deu uma aula de biologia para o povo aí. Vocês não estão entendendo que o que entra aqui na boca vai para o estômago e é lançado fora? O que contamina o homem é o que está no coração. O problema é outro.
Ao dizer isso, Jesus declarou todos os alimentos puros. Por isso que a gente pode comer bacon, gente. Olha que maravilha. Ontem a gente comeu bacon aqui, né? Ontem. Eu nunca vi pizza acabar tão rápido. 4 pizzas. Se você desse mole, já era. Você comia um pedaço só. Os irmãos são rápidos no gatilho. É a lei da selva, gente. Evolução, tô brincando. Vamos lá. Então, o que está acontecendo aqui? Jesus está falando, não é nada que entra no homem que torna impuro. Esse não é o problema. O problema é outro. Verso 20. E continuou. O que sai do homem é que torna impuro. Do interior do coração dos homens é que vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância, a insensatez. Todos esses males vêm de dentro do homem e o tornam impuro. Porque o que o relativista quer fazer? O relativista olha para o fariseu e diz o seguinte, olha só, o fariseu não sabe de nada. Nada a ver o que come sem lavar a mão, torna impuro, nada disso. A gente não pode. E o relativista quer dizer, na verdade, nada torna impuro. É meu corpo, minhas regras, minha vida, minhas regras. Eu não sou impuro diante de Deus, eu estou puro diante de Deus. Porque eu crio as minhas próprias regras. Porque os fariseus criam as regras dele, acrescentando regra, e você cria suas próprias. Você fala o seguinte, Deus, vamos lá. Essa regra que o Senhor colocou aqui, eu não quero não. Eu quero viver assim, do meu jeito aqui, e vou relativizar o negócio. Jesus está dizendo, não, isso torna o homem puro. A imoralidade sexual torna o homem puro. O adultério torna o homem puro. E vocês, então, estão perdidos de verdade. Não estão perdidos se você comer essa comida. Tudo bem, isso é lançado fora. Mas há algo que pode fazer você perecer, a sua alma perecer. Esse é o problema do relativista. E aí, indo para a última página da nossa ordem de culto, página 6, nós vamos encerrar a nossa exposição do texto de hoje. Porque, se vocês observarem, há uma introdução e tem 12 pecados listados. E aí eu fiz até uma tabelinha aí, gráfico para vocês, moleza. Ele tem uma introdução, e essa introdução o Senhor Jesus começa dizendo, lá no verso 21, pois do interior do coração do homem. Então, onde está o problema? O problema desse mundo está no meu coração. Diário de um revolucionário. Porque do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos. E os maus pensamentos, o que é isso? Vamos ler aí, para vocês entenderem o que é os maus pensamentos. Ele vai listar 12 tipos de pecados. Pecados de ação, que você de fato faz, e pecados de motivação. Você faz aquilo porque o seu coração está um problema. Entendeu? O problema, gente, tem uma frase filosófica aqui para vocês anotarem. Quem está anotando isso aqui, batata. Ela se aplica em muitas coisas. Vamos lá, Thales, olha só. Difícil essa frase. O problema não é o problema. O problema é a consequência do problema. Pegou? Não, né? Nem eu. Olha só, o problema não é o problema. O problema é a consequência do problema. Vamos lá. A pessoa chega lá, fala assim, o problema... vou dar um exemplo bom. Eu acho que é bom. Um colega meu matou um cara. Eu tô falando, é um caso verdade, tá, gente? Vocês não mexem comigo não, hein? Um colega meu matou o cara. E aí, ele tava lá, ele matou o cara. E eu tava conversando com ele, e ele tava, tô arrependido, cara. Tô arrependido. Mas por que você tá arrependido? Nossa, eu gastei 30 mil de advogado, e agora provavelmente eu vou ser preso. Ia estar preso, tá? Até... Então, assim... Eu gastei. Então eu estou arrependido. Mas ele está arrependido não por conta que ele matou o cara. Ele está arrependido porque tem consequência o problema dele. Entendeu? A maldade dele tem consequência. E ele está arrependido por conta da consequência do problema. Então o problema dele não é pagar advogado. O problema dele é outro. O coração dele é ruim. Aí chega um casal. Eu tenho um problema. O meu problema é que eu estou brigando com minha esposa. Eu estou brigando com ela. E a gente só briga aqui. O problema não é o problema. O problema é consequência do problema. O que você está achando problema é consequência de um problema maior. Sabe o que é? Você só pensa em você, cara. Você acha que o seu Deus é o seu ventre. Você é incapaz de olhar para sua esposa e entender que você tem que fazer o seguinte, morrer. Só isso. O seu problema é um só. Você está vivo, você tem que morrer. Morreu e agora você vive para servir sua esposa. Então, o problema não é o problema. O problema é o coração, gente. Você tem um problema. Você acha que o problema é o problema. Mas o problema não é o problema. O problema é o seu coração que gera os problemas. O seu coração, como diz Calvino,
Dessa vez ele acertou? Calma aí, meu irmão, que isso aí não tá para lutador. Isso é só para lutador pro rim, assim, de lutador, só de PlayStation. Lutador profissional, essa cadeira não tá aguentando, não. A gente conversou sobre isso. Gente, mas é de verdade, olha só. O problema, o que o Senhor Jesus está dizendo? O problema é o coração. Essa cadeira não vai aguentar não, cara. Você pode botar duas, assim, ó. Porque a gente está no nível abaixo aqui, irmão. A gente não tem peso, nós somos peso pena ainda, entendeu? Coloca as duas aqui, vai dar certo. Deixa eu ganhar esse galardão. Perdeu, Gustavo. Perdeu aí. Cara, lutador a nível internacional aí, cara. A igreja não está preparada para essas coisas. Vamos lá, gente. Nós vamos adaptando aí. Vamos lá. Onde que eu estava? O problema, então vamos lá. Qual que é o seu problema, então? Não é a consequência do que você faz. Às vezes você está com um monte de problema, mas é a consequência do seu próprio pecado. O problema é um coração, gente. Deixa eu te falar. Só uma solução para o seu coração é Cristo. Não tem outra solução. Não tem um paliativo. Não tem um melhora. É que vai melhorar. Você precisa de arrependimento e mudança de vida. Essa é a solução para o legalista e para o relativista. Para os dois. Os dois estão perdidos. E os dois precisam de arrependimento. Os dois precisam de entender isso. Então, olha só, tem um termo introdutório e tem, então, o Senhor Jesus tratando 12 pecados e alguns pecados são consequências de outros pecados. Vamos lá. O termo introdutório, maus desejos ou elaborações malignas, é literalmente aqueles diálogos maus. Eu sei que você está o tempo todo pensando com você aí. A gente está o tempo todo pensando e julgando as coisas. E aí você está julgando o outro, fulano e tal. Então, esse é o problema. Esses maus desejos, essas elaborações malignas começam aí. Porque o adultério não começa no adultério. O adultério começa com desejo no coração. E é por isso que Jesus cortou o mal pela raiz. Jesus está falando, o problema não é nem se adulterar, não. Se você olhar para uma mulher com desejo impuro, você já cometeu adultério no seu coração. O problema está aí, cara. Você odeia as pessoas. Você só pensa em si. Esse é o problema de um coração que maquina o mal, que pensa o mal. Uma pessoa em sua mente com frequência dialoga consigo mesma. Aquilo que uma pessoa diz em seu coração é tremendamente importante. Gente, eu sei que tem coisas que você não vai falar para mim. Você não vai falar nem para o seu cônjuge. Mas está lá. Esse é o problema. Aquilo que uma pessoa diz em seu coração é tremendamente importante. Sabe o que diz um salmo? Não se lembra o salmo agora. Mas o salmo diz o seguinte. Qual o salmo? Mas diz o louco em seu coração, não a Deus. O cara é louco. O que o louco diz? O ateu não é louco não, gente. O ateu é louco. Só que o ateu é um louco que diz o seguinte, não há Deus, ele está dizendo, verbalizando que não há Deus. Tá, esse é um louco bom, eu gosto desse tipo de louco. Porque é um louco que você vai igual o Emanuel. O Emanuel virou para mim e falou assim, Anderson, acreditar na Bíblia, falou para Nanda, né? Chegou em mim. Eu fiquei doido para conhecer o Emanuel. O Emanuel falou assim, acreditar na Bíblia é igual acreditar na história do Chapeuzinho Vermelho. Aí eu quero conhecer esse cara. Aí depois de um tempo, Anderson, eu aceitei Jesus como meu Salvador. É isso aí, cara. Jesus quebra a gente. Mas o Emanuel era um louco, não tão louco. Por que você não era tão louco? Porque você era sincero. Você dizia, acreditar na Bíblia para mim é igual acreditar na história do Chapeuzinho Vermelho. Ele dizia, pronto. Aí pode alguém ir lá e falar assim, não, por que é isso? A Bíblia é mais confiável que qualquer outro documento histórico. Vamos lá, você acredita em Platão? Então aí acaba com os argumentos dele, ele vai e converte. Porque ele não é um louco tão louco. Mas tem um louco mais louco. Que é o louco que diz, não com a boca, que não há Deus. Mas é um louco que diz no coração que não há Deus. E como que o louco diz no coração? Ele fala que Deus existe. Ele canta hinos. Ele canta louvores. Mas ele diz com o coração porque ele vive como se Deus não existisse. Esse é o louco. O louco fala de Deus. O louco diz, eu creio em Deus. Eu creio em Jesus. Mas ele vive como se Jesus não fosse Deus de fato. Ele cria suas próprias regras. E esse é o relativista. Deixa eu te falar. O relativista é tão louco, ou mais louco, do que o legalista. O relativista está dizendo no coração, não há Deus. Eu posso fazer aqui, viver do jeito que eu quero. Porque eu sou senhor de mim mesmo. Só que você não é. Você é pó. Você passa. E Jesus é Senhor. E Ele virá em poder e em glória. E aí, continuando. Aquilo que uma pessoa diz em seu coração é tremendamente importante. Provavelmente até mais importante do que ela diz audivelmente. É isso que eu estou dizendo, acabei de dizer.
Uma das razões que tais diálogos são importantes é porque eles geram ações e estimulam motivações interiores. Eles também se revelam com palavras faladas. Então, muitas vezes a motivação do seu coração, ela vai descambar em ações. Você não começa adulterando. Você começa falando de adultério e achando que adultério é legal. Depois você adultera. Depois você pratica. Então, essas coisas estão lá em potência e não em ato. Né? Teologia de Tomás de Aquino aqui agora. E aí a gente encerra. Potência e ato. O que é potência? Ei, Emanuel. Potência é algo que pode vir a acontecer. Algo, pelo menos na teologia de Tomás de Aquino. Vem falar de física, eu não sei. Mas enfim, na teologia de Tomás de Aquino, há algo em potência e algo em ato. Algo em potência é algo que motiva e que pode levar a descambar em uma ação. E aí o Senhor Jesus está tratando as duas listas de pecados. São os pecados de motivação e são os pecados de ação. E a gente encerra. Os pecados de ação são imoralidades sexuais. E aí o relativista vai dizer o seguinte, eu coloquei lá na página 4, relativista. Porque eu citei um exemplo, gente, da mesma forma que eu comecei lá com um exemplo falando de álcool, que é um exemplo bem emblemático, agora, esse é um exemplo, o exemplo que eu usei aqui é de imoralidade sexual. Também é bem emblemático. Sabe por que é bem emblemático? Porque Jesus fala em imoralidade sexual e ele fala devassidão e lascívia, é a mesma coisa. Muitas pessoas caem nisso. Então, ele categorizou, ele botou em duas categorias diferentes para dizer isso é pecado, isso contamina o homem, isso destrói o homem. Então, o relativista vai dizer, lá no final da página 5, eu posso me entregar às imoralidades sexuais. Isso não me torna impuro diante de Deus. Os imperativos bíblicos sobre castidade estavam relacionados à cultura da época. Jesus diz, as imoralidades sexuais vêm de dentro do coração e tornam o homem impuro. E esse exemplo pode ser aplicado a tudo. O relativista pode dizer, o roubo, eu estou roubando. Deixa eu te falar, gente. A gente está em um país extremamente desigual, sabe? Então, eu estou roubando aqui por uma causa justa. E aí a gente vai implantar aqui a nossa utopia, e aí a gente não vai precisar de roubar mais. Então aqui, eu roubo, e tem outra, quando fala lá de roubo, era uma questão da época lá. Não tinha um governo capitalista como tem agora. Se tivesse, Jesus ia ser um revolucionário. Jesus ia falar assim, não, pode roubar e dar para os mais pobres. Né? Jesus não ia falar isso, gente? Lógico que não. Jesus não ia falar isso, não. Porque não é relativista o negócio. Ah, eu matei, mas é porque ele me fez raiva. Né? Eu adulterei, mas entendeu? O problema do mundo tem outro coração. E o relativista ele vai criar sua própria regra. Ele cria suas próprias leis, ele seguir por elas. E Jesus está falando, não, deixa eu te falar. Imoralidade sexual é pecado, contamina o homem. Tá, comer como impura não. Só que porque uma coisa não é pecado, e as pessoas chamam de pecado o que não é pecado, não quer dizer que agora nada é pecado. Não é relativista. Então não é porque tudo bem, você pode beber uma cerveja, de boa, tranquilo, que você vai se embriagar, porque embriagar é pecado. Você entende? Não é porque você pode fazer um uso legítimo de uma coisa, que você pode fazer o uso dessa coisa do jeito que você quer. Porque se você fazer o uso do jeito que você quer, você está criando suas próprias regras e você está tão errado quanto o legalista. Então ele cita imoralidade sexual, roubo, homicídio, adultério, engano, devassidão e lascívia. Tudo isso a pessoa está fazendo. Mas o que motiva a pessoa a adulterar? Ela cobiçou. O que motiva a pessoa a roubar? Ela cobiçou. Então ele fala de cobiças. O que cobiça a pessoa? Por que a pessoa pratica imoralidade sexual? Porque o problema não é o problema. O problema é um outro problema. Que era uma pessoa que cobiça e deseja aquilo que ela não pode ter. Ou não nos termos que ela quer ter. Então ela cobiça, ela é maldosa, ela é invejosa, ela deseja o que ela não pode, por isso ela rouba, ela calunia, porque ela não pode ser o outro, então ela fala, ela é arrogante e ela é insensata. Essas coisas, a insensatez leva você a fazer muita coisa. Tem muitas pessoas que são insensatas, e isso leva a ações insensatas, práticas insensatas. Então há pecados de motivação e pecados de ação. Meus irmãos, eu sei que essa foi uma mensagem extensa, grande, muita informação, muita coisa, mas eu quero encerrar trazendo o que é o Evangelho. Porque o Evangelho, como que diz o título da nossa mensagem? O título da nossa mensagem é o seguinte: o Evangelho se opõe ao legalismo e ao relativismo. O Evangelho ele se opõe... Tá vendo? Espero que no fim da mensagem você tenha entendido o que é o legalismo e o que é o relativismo. Né? E como que eles são opostos. E como que nós temos a tendência de ir para esses opostos. E o Evangelho de Jesus não é nada disso.
Meus irmãos, o Evangelho de Jesus não é legalista. Porque nós não alcançamos a salvação por meio das nossas obras. Nós fazemos, então a gente tem. A gente alcança. Sabe por que eu só aceito? Porque eu uso terno. Né? Eu não fiz a defesa do terno. Vou fazer aqui na mesa do café. Porque eu faço alguma coisa em um rito religioso que o outro não faz. Então eu sou melhor que o outro, e por isso o outro é pior. Nós somos salvos pela graça por meio da fé. O Evangelho diz, todos nós estamos perdidos em pecados e delitos. Todos nós estávamos perdidos em legalismos e relativismos. Mas o que é a graça do Evangelho? É que Jesus chama os dois para o arrependimento. Meu irmão, o legalista quer destruir você. O legalista quer destruir. Se a pessoa pega alguém, um religioso legalista, o religioso legalista vê a pessoa fazendo uma coisa, ele quer destruir, olha que você é isso, ele quer destruir, ele só quer atacar a pessoa, só destruir a pessoa. O legalista quer fazer isso. O relativista vai zombar do legalista. E eles ficam se atacando mutuamente. Mas o Evangelho quer abraçar os dois. E quer fazer com que o legalista deixe de ser legalista. E abrace o Evangelho. Ele quer fazer com que o relativista deixe de ser relativista. E abrace o Evangelho. Porque a salvação está no Evangelho de Cristo Jesus. Que não é nem legalista. E nem relativista. Por quê, meus irmãos? E aí agora eu volto na frase inicial que eu citei desse livro, a tese do livro. O proibicionista... Eu estou citando o exemplo porque esse é o exemplo do Joel, tá? Só que pode ser aplicado a todas as coisas. O proibicionista, o beberrão, ele peca porque ele tenta Deus. E o beberrão é o relativista. O relativista, ele peca porque ele tenta Deus. Ele quer viver como ele quer viver. Então ele tenta Deus. E o proibicionista tenta ser Deus porque ele quer botar uma regra que Deus não colocou. E nós somos chamados, meus irmãos, a não botar regra onde Deus não botou. Mas aquilo que ele disse é para nós, a nossa vida. Como que eu escrevi no livro de alguém aí, da Sarinha. Eu escrevi na dedicatória, tem que fazer dedicatória para Gabi e para o Vinicinho ainda, da Bíblia. Vinicinho? Não. Para o Thales Anando que faz, né? Do João. Mas da Sarinha eu fiz, eu consegui fazer uma, gente, não sou tão ruim assim. E aí, nesse que eu fiz da Sarinha, eu coloquei uma palavra de Deuteronômio que diz o seguinte, porque essa palavra não é... E agora eu encerro. Essa palavra, meus irmãos, não é para nós outros coisa vã. Antes é a nossa vida. Isso aqui é a nossa vida. Por isso nós não a relativizamos e nós nem ousamos ir e chamar de pecado o que ela não chama de pecado. Porque nós estamos centrados aqui. E a palavra é a nossa autoridade. O Senhor Jesus chama os dois a arrependimento. Eu quero orar com você, encerrando a mensagem. Vamos orar? Quero convidar você a curvar sua cabeça. Pensar um pouquinho tudo que você ouviu. Você ouviu muita coisa hoje. Nós vamos orar e caminhar para o fim do nosso culto. Senhor Jesus, nós nos aproximamos do Senhor em temor, porque o nosso coração nos inclina a essas coisas. Muitas vezes, Senhor, nós queremos botar fardos que o Senhor não botar sobre as pessoas. E muitas vezes nós não somos compassivos como o Senhor é compassivo. Senhor, nos ensine a não ser legalistas. Nos ensine a não lutar lutas que não devem ser travadas. Nos ajude a usufruir da liberdade que temos em Cristo Jesus. Mas não permita, Senhor, que a gente use dessa liberdade para dar ocasião à carne. Que nós também não sejamos relativistas, mas que nós possamos alicerçar os nossos pés na sua santa e bendita palavra. Senhor, nos ajude como igreja, ajude todos aqueles que me ouviram, que nós possamos encontrar deleite no Senhor. Que a gente possa parar de cavar cisternas rachadas, que não podem reter a água, e que a gente possa encontrar no Senhor o nosso manancial de águas vivas. Quão maravilhoso é conhecer a Ti, quão maravilhoso é servir ao Senhor. Quanta alegria há no Evangelho. Nós nos gloriamos no Evangelho de Cristo Jesus que nos salvou. Nos salvou do nosso legalismo, nos salvou do nosso relativismo. E agora nós temos alegria em Cristo Jesus. Nós nos gloriamos na cruz. Nós nos gloriamos no Evangelho que é poderoso para salvar as nossas almas. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, obrigado pela Tua igreja.
continue nos abençoando e receba esse culto. Essa é a oração que fazemos em nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Meus irmãos, agora nós vamos celebrar o banquete do povo de Deus. E eu quero, rapidamente, antes dos irmãos até abrirem para servir, eu quero que você abra em 1 Coríntios capítulo 11. Eu quero lembrar muito brevemente algo que nós sempre lembramos aqui. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 27. Verso 23, tá? Verso 23 ao verso 29. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23 ao verso 29. E diz assim a palavra de Deus: Pois eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Esse cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo. Então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Duas reflexões nós vamos fazer. Uma antes de tomar a ceia e outra quando nós formos tomar a ceia. E a primeira reflexão é antes de tomar a ceia. E eu quero lembrar para você o que é discernir o corpo de Cristo. O que é discernir o corpo de Cristo? Muitas pessoas pensam que discernir o corpo de Cristo é olhar para Jesus e pensar no corpo de Jesus lá, nas mãos de Jesus, nos pés de Jesus, discernir o corpo de Jesus. Mas não é isso que é discernir o corpo. Tanto pelo contexto do capítulo 10, tanto pelo capítulo 11, capítulo 12, que o Senhor Jesus diz que o corpo dele é a igreja. Então, o que é o corpo de Cristo, gente? Jesus é o cabeça e nós somos o corpo de Cristo. Nós somos individualmente membros desse corpo. Nós somos o corpo de Jesus. A igreja de Jesus é o corpo dele. E o que é comer e beber sem discernir o corpo? É fazer participar do banquete do povo de Deus, sem ser parte do povo de Deus. Isso é comer sem discernir o corpo. Comer sem discernir o corpo é você querer participar do banquete do Senhor, sem ter compromisso com o corpo dele, que é a igreja. E o banquete é do Senhor, é aberto a todos aqueles que são discípulos do Senhor e que foram mortos por seus pecados e delitos e agora fazem parte do povo de Deus. Se você faz parte do povo de Deus, você é convidado a participar com a gente. Vou pedir às nossas irmãs para nos servir. Depois a gente vai ter uma última reflexão quando a gente for tomar da ceia. Se você for participar, é só você colocar de pé, nós vamos te servir. E depois nós vamos juntos participar da ceia do Senhor. Tenha liberdade para participar, porque o banquete é o banquete do Senhor.